A história começa com um velhinho no chão. O nosso protinho, observando ele, pensa: meu avô veio a falecer. Ele foi cortado ao meio. Foi assim que ele morreu. As lágrimas não escorrem, nem sequer me sinto triste, mesmo ele sendo a única família que me restava. Que tipo de ser humano terrível eu sou. E a cena já muda, rapaziada, para o passado, onde o nosso protinha vai correndo até o vovô e dizendo: vovô, veja, é uma erva de conexão espiritual. O vovô só responde: ó, você voltou, bom trabalho. O nosso protinha fala: eu olhei mais ao leste, como mandou. Foi lá que eu encontrei. Oh, e ela é bem grande. Vamos receber pelo menos 5 niangues por ela. O nosso protinha fala: também havia uma toca de raposa perto de onde eu encontrei a Eva. Mas a mãe não estava lá, apenas os filhotes. O velho já olha para o nosso prota com a cara desconfiado e fala: então, você matou os bebês? Por que eu faria isso? A mamãe raposa ficaria triste se voltasse e descobrisse que os seus bebês foram mortos. No qual o velho só responde: tá certo, bom trabalho, vamos deixar essa coisa de lado e ir jantar. Mas logo em seguida, ele olha para o nosso prota e fala: Jeong, pode prometer algo ao seu velho avô? O quê? A real natureza que você esconde, nunca a revele a ninguém. A cena já muda para o momento atual e o nosso protinha pensando: vovô, eu sinto muito. Acho que não vou conseguir cumprir a promessa. A cena já muda para o condado de Zhongyang, no qual tem carroça com vários presos sendo transportados. Enquanto isso, as pessoas ao redor só falam: ixi, olha só para eles, todos ladrãozinhos e bandidos da montanha, vermes inúteis, morram, seus porcos malditos. Enquanto isso, na sacada já tem um carinha falando: oh, quem é aquele? Por que tem uma carruagem só para ele? E ele já olha para o nosso protinha e fala: ele é jovem, talvez deve ter a mesma idade do jovem mestre. O de amarelo olha para ele e fala: você não deve subestimá-lo só por ele ser jovem. Ele provavelmente é o pior de todos aqueles prisioneiros. O de chapéu responde: bem, presumo que esse é o motivo pelo qual ele tem uma carruagem só para ele. E o de amarelo diz: no entanto, você nem deve estar assustado, de fato, já que faz parte do Murim. Mas você ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas ele matou com a foice. As pessoas estão chamando de demônio assassino da foice. Aí galera, agora a gente já sabe o que foi que o nosso protinha andou aprontando com aquela foice. Ao ouvir o que o de amarelo diz, ele só fala, meio de deboche: ah, então ele é um assassino. Não seja tão cético. Então, o que tem a me pedir dessa vez? Eu quero contratar alguém jovem, cuja morte não importaria a ninguém. Falando isso, ele já olha para o lado e o nosso prota já leva uma pedrada na cabeça e a pessoa que lançou já fala: você merece mais do que punição divina, parasita. Enquanto o de amarelo tá assustado, o de chapéu só fica observando e ao ver a aparência do nosso prota, ele já se surpreende com a aparência dele. Enquanto isso, ele já se levanta enquanto o de amarelo diz: oh, ele é tão bonito, que até parece uma mulher. Matar alguém com um rosto tão lindo. Enquanto ele falava isso, galera, o de chapéu só se levanta e diz: não tenho mais nada a te pedir. Enquanto isso, o de amarelo só fala: o quê? Mas mal começamos a conversar. Ei! Mas só que o de chapéu só vai descendo, ignorando ele, e já sai para fora do estabelecimento pensando: eu o encontrei, o candidato perfeito. A cena já muda para o castelo interno do condado de Zhongyang, no salão da Jade Dourada. Tá vendo, galera? Cada nome esquisito que a gente vê aqui. E nos é mostrado uma cadeia com os guardas aí patrulhando. E já mostra a cadeia que o nosso protinha tá preso. Em seus pensamentos ele pensa: ah, eu me apressei demais, aquele verme. E a cena já muda, galera, para o passado que o nosso prota tá lembrando. E o carinha ali com cicatriz no rosto só vai dizendo: oh, é impressionante. Eu estava me perguntando sobre quem estava nos seguindo e pensar que era só um pirralho qualquer. E o nosso prota, enquanto pensa nele, só diz: esse cara, ele era um monstro. Eu finalmente consegui encontrar aquele que matou meu avô, mas ele era diferente dos outros. Ele acabou comigo antes mesmo que eu pudesse fazer algo. Mesmo que eu lutasse com ele outra vez, o resultado seria o mesmo. Não consigo pensar em uma maneira de matar aquele mizinhento. A cena já muda para o momento atual e o nosso protinha sussurrando: artes marciais. Se eu aprender artes marciais,
Serei capaz de derrotá-lo? Será que sequer terei a chance de tentar? Talvez eu nunca consiga uma segunda chance. Enquanto o nosso prota pensava, já começa a sair uma fumaça branca, galera. O nosso prota já fica surpreso e pensa: fumaça? É um incêndio? Não, o cheiro é diferente. Eu senti o cheiro e comi todo dia de erva enquanto vivia com meu avô. Isso cheira a rabo de largato, rastinaga roxa. Enquanto o nosso protinha fala dos ingredientes, galera, que eu não vou citar porque não vai agregar em nada, os guardas já começavam a cair no sono e os presos também. Enquanto isso, o nosso prota já tem a conclusão que isso é um sonífero. E logo em seguida, o nosso protinha também, como eles, começa a adormecer. Tempo depois, a porta da cadeia do nosso prota já é aberta e quem aparece? Do chapéu. Olhando para o nosso prota, ele já estende a mão e tira as algemas dos pés do nosso prota, mas ao levantar a cabeça, ele se depara com o olhar do nosso prota direcionado a ele. Ah, você está acordado! E já leva uma joelhada na barriga e o nosso protinha já vai fugindo. Ele não é besta, né? Ele fica lá para lutar com um cara que sabe artes marciais, mas ele já vai correndo e pensando: ah, não faço ideia do que está acontecendo, mas essa é minha chance. Pude continuar acordado, já que não combinaram as ervas direito. Mas interrompendo o pensamento do nosso prota, ele já é atacado. Acertei os seus pontos de pressão. Você não será capaz de se mover. O nosso prota já se surpreende. Ah, quando foi que ele me alcançou? Isso é algum tipo de arte marcial? E ele já leva um ataque e é lançado na parede. Enquanto isso, nosso prota pensa: alguém que sabe usar artes marciais. Será que é o cara que matou o meu avô? Não, podem ser parecidos, mas aquele verme tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Enquanto isso, rapaziada, já entra uma figura esquisita aí na sala dizendo: guarda Khan, esse é ele? O guarda só responde: jovem mestre, eu pedi para que esperasse lá dentro. Aí galera, ele disse: pedi para esperar lá dentro, né, lá fora, não entendi direito, mas enfim. O jovem mestre só responde a ele: eu nunca estive em uma prisão antes, eu sempre quis ver uma, mas não é grande coisa, é só um lugar que fede. Então, esse é ele? Erga-o para que eu possa ver o seu rosto, traga uma cadeira. O guarda só responde: sim, jovem mestre. Ele já chega no nosso protinha, já pega pelos cabelos, e o jovem mestre diz: ah, você tinha razão, ele parece muito comigo. E já começa a tirar aquele negócio do rosto dele, mostra o nosso prota, e ele fica surpreso quando olha. Para alguém tão parecido comigo aparecer logo agora, só pode ser o destino, não? Ah, você parece estar surpreso. O nosso prota só surpreso, fica sem falar nada, galera. Mas só que essa surpresa aí não vai durar muito não, vocês vão ver na história aí, o nosso prota vai ser brabo. Ouvi dizer que estava a caminho da morte. Seria arrastado e esquartejado em 2 dias. Nosso prota só responde que sim. A vida é tão injusta, nós nascemos com o mesmo rosto, mas eu sou um jovem mestre, já você é um preso no corredor da morte. Nosso prota só em silêncio ouvindo ele continuar falando. Então o jovem mestre diz: vou te conceder uma rara oportunidade. A oportunidade de se tornar o 3º jovem mestre da grande mansão da espada Mok. A chance de ser meu substituto, Mok Geong-won. Uma chance? Não vai ser difícil. Você vai ficar aconchegadinho em uma mansão, com comidas deliciosas, lindas serviçais e uma cama confortável. Você vai poder ter o privilégio de provar coisas que nunca cogitou experimentar. E assim que acabar, vai receber dinheiro suficiente para curtir a vida como um homem livre. Se aceita minha oferta, toma isso. E o guarda já oferece ao nosso protinha uma pílula bizarra aí, que provavelmente é veneno. E o nosso prota, como um ser humano normal, só fala: isso é veneno? O guarda Khan diz: acha mesmo que confiaríamos cegamente a um prisioneiro? Se for bem sucedido em seu trabalho, lhe darei um antídoto. E então, como vai ser? O nosso prota, observando, já pensa: vovô, me foi dada uma segunda chance. A chance de me vingar. Então ele já engole a pílula e fala: agora, realmente vai me dar essa chance? Sabe a escolha. Guarda Khan pode desfazer o selo nos pontos de pressão dele e se livrar das algemas agora. Guarda Khan só responde: sim, jovem mestre. E já tira os selos de pressão que ele usou anteriormente no nosso prota e tira as algemas. Agora o nosso prota fica até aliviado, galera. Então o guarda já toma a dianteira e fala: irei guiar você, jovem mestre. Por favor, fique atrás de mim.
Ele só responde, certo. E já olha pro lado do nosso prota dizendo, ande na minha frente. Um tempo depois, o guarda, já vendo que tá tudo ok lá fora, olha para trás e diz, acabamos, por favor, tenham cuidado ao me seguir. Quando o guarda viu o que aconteceu, ele disse, que? Então o jovem mestre já cai no chão morto. O nosso prota, ops, e agora, guarda-cã? O falso jovem mestre morreu. Então a cena muda para momentos antes do demônio assassino da foice ser preso. Corram! E já aparece o nosso protinha segurando uma cabeça toda queimada. Que divertido! Isso é tão divertido! Matei todos que pensei que poderiam ter alguma ligação com a morte do meu avô. A emoção que senti enquanto matava dezenas de pessoas foi prazer. A verdadeira natureza que esconde dentro de si mesmo nunca a revele a ninguém. Minha verdadeira natureza. Que tipo de expressão eu fiz enquanto matava todas aquelas pessoas? Eu estava sorrindo. É essa a verdadeira natureza a qual meu avô se referia. Demônio assassino da foice! Minha verdadeira natureza é maligna? Não sei. Por agora, vou apenas matar. E quando o nosso prota já levantava sua foice para matar o homem, ele já leva um chute na barriga. Enquanto o homem dizia, você está vivo? Impressionante. E o nosso protinho, olhando para ele, pensava, esse maldito é perigoso. Você nem ao menos aprendeu artes marciais, mas conseguiu sobreviver ao meu ataque supremo. Então ele já pega o nosso prota pelo pescoço, enquanto ele pensa, ele é rápido. Ele estava muito longe de mim, mas encurtou a distância em apenas 1 segundo. Ele é mesmo humano? Interessante. Me perguntava quem estava nos seguindo, mas quem imaginaria que era uma criança qualquer, que nem ao menos treinou artes marciais. Seguindo? Você é... Enquanto nosso prota falava, ele já leva uma espadada na barriga. Uma criança capaz de sobreviver ao meu ataque supremo, apesar de não ser versada em artes marciais. Seria melhor eu te matar agora. E já finca a espada no nosso prota que já sai o ketchup. Você não devia sair por aí matando pessoas. Isso acabou encurtando seu próprio tempo de vida. Devia ter vivido uma vida quieta. Eu fui derrotado tão facilmente, depois de finalmente ter encontrado a pessoa que matou meu avô. É assim que eu vou morrer? Eu não morri, mas em breve serei morto. Se eu tivesse outra chance, eu não a deixaria escapar. E a cena já muda para o momento que o nosso prota torce a cabeça do jovem mestre. E agora, guarda-cã, o falso jovem mestre está morto. Seu merdinha, babaca louco, como se atreve a matar o jovem mestre? Você quer mesmo morrer, hã? É o oposto, não acha? O dever de um sósia é substituir o verdadeiro e arriscar a própria vida. Obediência cega numa situação dessas é o que teria me matado. Como ele é tão forte. E já fala pro nosso prota. Não considerou a possibilidade de eu te matar? Se fosse me matar, já teria feito isso. Suponho que não tenha nenhum afeto pelo jovem mestre. Besteira. E já pega o nosso prota e lança ele no chão. E pegando a espada ele diz, eu vou te matar agora mesmo. E o nosso prota, enquanto fica um tempo em silêncio, pergunta a ele, isso é mesmo necessário? Por que não seria? Eu tomei o veneno que você me deu. Não posso viver sem o antídoto. Isso significa que eu não tenho escolha a não ser obedecê-lo. Essa não é uma boa oportunidade para você? O terceiro jovem mestre da mansão da espada Moki agora é o seu cãozinho leal. O guarda fica em silêncio por um momento, então fala.
Então está dizendo para eu trair o jovem mestre e usar você como minha marionete? O nosso prota só assente. Então o guarda, depois de pensar um pouco, suspira e já pega sua faca e lança contra o nosso prota. Mas claro que ele não ia morrer, né? Lógico, é o prota, né? Então a cena nos revela que ele na verdade não ficou no nosso prota, mas apenas ao lado dele. De agora em diante, você é Mok Geong-won. Enquanto o nosso prota só dá o seu sorrisinho maníaco. Falei, galera, esse prota vai ser bravo. E a cena já muda para a mansão da espada Mok. E alguém dizendo: contudo, você não se encontrará com ninguém da mansão da espada Mok. Então isso não é tão diferente de ser um sósia, é? Você não está em posição de fazer perguntas, já que escolheu ser uma marionete ao invés de um substituto. Se for descoberto, não receberá o antídoto para o veneno que ingeriu. Certo, tudo bem. E se me desobedecer ou tentar alguma coisa, eu te matarei imediatamente. Certo. Ah, babaca medonho, aqui está o neutralizador. Se não tomar um desse a cada 24 horas, o veneno se espalhará pelo seu corpo. Tenha isso em mente. E já lança a pílula pro nosso protinha. E a cena já muda para outro momento e o nosso protinha pensando: eu tive sorte. Já é um milagre eu ter sobrevivido àqueles ferimentos de espada. Mas além disso, eu também recebi uma nova vida. Talvez tudo isso seja coisa do vovô, para me impedir de ter uma morte precoce. Bem, não pretendo morrer até que eu te vingue, então não se preocupe, vovô. Vingança. Aposto que aquele maldito pensa que estou morto, já que o cadáver do Mok Geong-won provavelmente já foi encontrado a essa altura. Artes marciais. Me disseram que esse é um clã marcial. Pretendo ser o terceiro jovem mestre aqui e treinar artes marciais. E então encontrar o desgramado que matou o meu avô. E matá-lo da mesma maneira que ele o matou. A cena muda para outro dia. E o nosso protinha pensando: eu milagrosamente consegui evitar a morte. E ganhei uma chance de aprender artes marciais. Mas o guarda que o Khan deixou para me vigiar, ele está me incomodando. E já aparece o guarda que o nosso protinha estava falando. O nome dele é Gu Chan, discípulo do guarda Khan. O Khan com certeza amoleceu. O que há de tão especial em uma criança que nem mesmo aprendeu artes marciais? E a cena já muda para um momento que esse guardinha estava falando com o Khan. E dizendo: ele matou o Mok Geong-won? E então, enquanto ao plano? Quieto, está fazendo muito barulho. Não importa, seu papel não mudou. Fique de olho e se certifique de que ele não sairá deste lugar. Vou pensar em um plano diferente nesse meio tempo. E vamos descartá-lo. Vamos fazer isso e nos aliar a outra pessoa. Então o discípulo do guarda Khan fala: Khan, não disse que deu veneno a ele? Será difícil ele nos desobedecer. O motivo pelo qual escolhemos o terceiro jovem mestre em primeiro lugar foi porque ele não é... Perdão? Ele não é o tipo de pessoa que obedece. Ele era um detento no corredor da morte e mesmo assim conseguiu matar o Mok Geong-won para substituí-lo. Para alguém à beira da morte, ele pensa rápido. É perigoso. Nos envolver com ele não nos trará nenhum bem. Então ele sai da sala enquanto que o discípulo do guarda Khan só fica lá, em silêncio. E voltando para o momento atual, ele pensa: o que é tão especial sobre essa criança que não aprendeu artes marciais e até mesmo ingeriu veneno? Droga, não posso desobedecer às ordens dele. E o nosso protinha só lá, de boa, rapaziada. E então ele pensa: o guarda Khan não me contou porque precisavam de um sósia. Ele apenas posicionou um guarda de vigia e partiu. Estou aqui há pouco tempo, mas comecei a entender a atmosfera deste lugar. O que senti imediatamente
foi que aqui não é tão perigoso a ponto de precisarem de um substituto. Na verdade, é bem seguro, o que significa que eles têm outros motivos para precisarem de um sósia. Ele pretende me deixar no escuro, mesmo quando estão precisando de um substituto? Não, ele pretende trocar de lado. E a cena já muda para o guardinha que estava lá, já pegando no sono. Então nosso prota já abre as portas e o guardinha fala: "Que? Precisa ir ao banheiro ou algo do tipo?" E o nosso protinha responde: "Não, eu só queria um pouco de ar fresco. Tem uma pergunta também. Você quer ir junto?" "Cale-se e volte para dentro, a menos que queira derramamento de sangue. Disse que seu nome é Go-chan, certo? Não acho que vá acontecer algo se nós dois guardarmos segredo." Mas ele já pega o nosso prota e lança na parede, dizendo: "Parece que você esqueceu qual é o seu lugar. Nada de bom virá se me irritar. Então, volte para dentro." E o nosso protinha, como quem não quer nada, só fica em silêncio e já fala pra ele: "Você com certeza é mais fraco que o guarda-can." E já pega ele pelos ombros e o lança no chão. Então nosso prota, lançando o guarda no chão, já sela os seus pontos de acupuntura. Meu corpo não se move. Será que ele selou meus pontos de pressão? Esse desgramado, ele estava escondendo o fato de que aprendeu artes marciais. E o nosso protinha, só olhando para ele, só fala: "Hã? Você está se movendo. Eu fiz errado. Apenas copiei o que o guarda-cã fez da última vez. Mas não é tão fácil quanto parece." Enquanto o nosso protinha falava isso, o guardinha só fica pensando: Que diabos ele está dizendo? Isso significa que ele está copiando o que testemunhou apenas uma vez? O cã estava certo. Esse cara é perigoso. Por acaso se esqueceu do veneno? Não pode ter se esquecido de que morrerá se não neutralizar o veneno regularmente. Você sangrará por todos os orifícios e morrerá dolorosamente. Não vai me soltar apesar. E o nosso prota já pega na boca dele e já morde o seu dedo e faz o guarda ingerir o seu próprio ketchup. Seu desgramado, o que você está fazendo? É mesmo, o veneno. Tinha esquecido. E o guardinha, já agonizando, pensa: Veneno? Tenho que expelir o veneno circulando minha energia interior." Enquanto ele pensava isso, nosso prota só fala: "Experimentei todos os tipos de veneno desde pequeno, enquanto procurava por ervas com meu avô. Em certo ponto, meu sangue começou a adquirir propriedades venenosas. Consigo dizer quais ervas foram utilizadas apenas cheirando ou sentindo o gosto de algo. A maioria dos venenos não funciona em mim. Então, eu não preciso de neutralizante." "Ah, eu disse que queria te fazer uma pergunta, certo? Pode me contar sobre a mansão da espada Moki? A propósito, eu sou o único que pode neutralizar o veneno do meu próprio sangue. Tenho certeza que você será bastante útil para mim." Enquanto nosso protinha falava isso, ele só lá assustado, pensando, dizia: "Ele é um demônio." E a cena já muda para um outro momento na mansão da espada Moki, no salão principal. E no quarto do mestre da mansão. E nos é mostrado o mestre da mansão que estava acamado, chamado Moki Indan. "Ah, não há mesmo nenhuma solução. Utilizei todo o meu conhecimento e experiência e usei todos os tipos de erva, mas não consegui descobrir a causa da doença dele. Mestre da mansão, você devia ter escolhido um sucessor de antemão. Os 4 filhos da mansão da espada Moki. O mestre da mansão não nomeou um sucessor antes de adoecer. Graças a isso, o estado da mansão da espada Moki é o que se pode chamar de silêncio antes da tempestade. Se o mestre da mansão morrer, os irmãos derramarão sangue tentando obter a posição dele.
A primeira esposa é especialmente amável com o primeiro filho. Quem sabe o que ela pode fazer para assegurar a posição para ele? Enquanto o velhinho pensava isso, já entra uma mulher no quarto, dizendo: como está o mestre da mansão? Nos é revelado que ela é a Lady Seoki, a primeira esposa do mestre da mansão. Minha Lady, perguntei como ele está. Sinto muito, meu conhecimento não é o bastante. Não consegui encontrar um tratamento para ele. Tudo isso é muito estranho. Como eu esperava. Todos chamam de uma doença misteriosa que não pode ser explicada. Parece que não há outra opção além de arte xamântica. Enquanto ela falava isso, o velhinho já fica assustado e diz: minha Lady, xamanismo não é nada mais que uma crendice absurda. Como pode recorrer a tais coisas? Então ela responde: então, devo ficar parada até que o meu marido morra? Não quero mais ouvir. Já chamei um xamã que lida com doenças não identificadas, então pode ir. E já aparecem as mulheres pegando o velhinho e botando ele para fora enquanto ele só fala: Lady Seoki, o xamã lidará com a doença do mestre da mansão. Então, não deixem ninguém entrar no salão principal, nem mesmo uma única alma. E a cena já muda para o momento atual, com o guardinha dizendo para o nosso prota: essa é a atual situação na mansão da Espada Moki. E o nosso protinha só responde: entendi. Certo. Então, por que não saímos daqui? E o guardinha gaguejando só pergunta: para onde? Para onde você acha? Vou ver o mestre da mansão. Então a cena muda para momentos depois e o nosso prota dizendo: então, você está dizendo aqui o verdadeiro Mok Gyeong-won e o guarda-Khan queriam me colocar como substituto e fazer o filho primogênito Mok Gyeong-go começar a se mover para nos matar? E o guardinha só responde que sim. Então nosso protinha começa a pensar: este é o melhor plano que eles poderiam definir. Primogênito Mok Gyeong-go com 20 anos. Tem uma marca de nascença na bochecha esquerda. Ele adora beber e é mulherengo a ponto de ir à taverna pelo menos dia sim e dia não. Ele é o menos capaz dos 4 irmãos e é ganancioso e cruel. Segundo filho, Mok Eun-yeon, 18 anos. Assemelha-se à mãe e tem olhos penetrantes. É inteligente e astuto, e quem sabe o que pode fazer para se tornar o senhor da família. Chamando esses dois para um lugar e colocando um substituto, no caso eu, lá, provocando Mok Eun-pyong e fazendo-o matar o substituto, e depois que ele fica com a guarda baixa, depois de ter matado o falso, o primogênito o apunharia pelas costas e eles se matariam. E esse plano é conhecido como o plano vencedor por padrão. Dessa forma, dependente de quem viva, acontece que 2 irmãos, se tentassem se matar, seriam eliminados como herdeiros. Então, depois que Mok Gyeong-won parecesse perfeitamente bem, ele facilmente ganharia a vantagem. Ele usou seu cérebro, mas uma variável apareceu depois que matei Mok Gyeong-won. Então o guardinha, olhando para o nosso prota, o pergunta: mas jovem mestre, por que você está tentando ir até a mansão do mestre? E o nosso protinha só responde dizendo: pelo que eu vi, a vida e a morte do senhor feudal estão relacionados com a minha vida. É por isso que estou tentando visitá-lo. Então o guardinha fala: mas se o guarda-Khan descobrir que você está se mudando... E o nosso protinha, jogando as folhas pro ar, já fala para ele: você vai manter isso em segredo, não é? Obrigada, guarda Go-chan. Enquanto ele só fica lá com ódio do nosso prota. Então a cena já muda para um outro momento em que a primeira esposa do patriarca está esperando um homem velho. Ao chegar próximo a ela, ele diz: então, posso ver o mestre da mansão agora? E o nome dele é o xamã Myoshin. Ela fica em silêncio por um momento e já fala para ele: ouvi dizer que o xamã Mio é milagroso, então confiarei em você uma vez.
Obrigado. Quanto mais durar a doença misteriosa, mais o seu estado enfraquecerá. Então, por favor, peça a todos que estejam a 30 passos do prédio principal para saírem. Caso contrário, será ruim. Então ela só responde a ele dizendo: eu já tomei essas medidas. Além do guarda que protege a entrada, todos terão partidos. Mas ele, olhando para ela, fica um pouco em silêncio e já fala: você também precisa se despedir, senhora. No qual ela responde: você não esqueceu o que eu perguntei, certo? Claro. O selo do mestre da mansão e o manual secreto. Se você encontrar isso, eu lhe darei 300 moedas de prata imediatamente. Enquanto ela falava isso, ele só agradece e ela diz: todos vocês saiam até que eu diga o contrário. E enquanto saía, ela já pensa: oh, eu não queria acreditar em algo tão desconfortável como o xamanismo. Mas enquanto ela andava, ela nota uma pessoa treinando. E já pensa: Mok Yeon-chun. E ele era o quarto filho, Mok Yeon-chun. E nos seus pensamentos ela fala: o filho daquela geisha. Mesmo que eu consiga entender sua saidinha com uma geisha, dando a posição de mestre da mansão àquele sangue plebeu, é algo que eu não posso perdoar. E enquanto ela saía, o nosso Protinha aparece e nota também alguém. Ele fala: alguém aqui. E o guardinha responde a ele dizendo: ah, esse é o quarto filho. Ele parece estar treinando artes marciais. E o nosso Protinha fala: ah, então esse é Mok Yeon-chun. E já pensando, ele fala: é ele quem tem excelentes proezas marciais, mas não é relaxado com o seu treinamento e tem um perfil que lembra o senhor da mansão, fazendo-o ser o favorito. E deixando seus pensamentos de lado, ele olha para o guardinha e pergunta: mas esse é o método para aprender artes marciais? No qual o guardinha responde dizendo: ele está usando a posição do cavalo para melhorar a força da parte inferior do corpo, já que pode-se dizer que todas as artes marciais vêm da parte inferior do corpo. Entendo. Guarda Go-chan, se eu aprender artes marciais, eu posso matar o guarda-can? O guardinha, ouvindo isso, só fica em silêncio e o nosso prota fala: você não me ouviu? Eu perguntei se poderia matar o guarda-can se aprendesse artes marciais. Mas o guardinha em choque, só fica pensando: de repente, esse babaca descobriu que iríamos abandoná-lo? Eu sabia que ele era inteligente, mas isso aí já é demais. E engolindo de nervoso, ele já fala pro nosso prota: jovem mestre, os fundamentos das artes marciais podem ser considerados treinamento interno. Treinamento interno? Sim, treinamento interno como na respiração. Em outras palavras, usar Tugu na Shin para purificar internamente a energia da natureza e reúna o Ki interno. Depois de acumular o Ki interno, você fica mais forte. No entanto, o Ki interno não é algo que você possa reunir em um dia. Mesmo se você aprender artes marciais, será difícil vencer um artista marcial de primeira classe como o guarda-can no momento, já que ele tem 30 anos de Ki interno a mais do que você. Claro, sua técnica também é excelente. Então o nosso Protinha, pensando, fala para ele: então será difícil fazer isso em um curto período de tempo. No qual ele só responde que sim. Mas só que em seus pensamentos ele pensa: não, você provavelmente não conseguirá fazer isso em toda a sua vida. Há um período de tempo para fazer treinamento interno. Você precisa começar aos 5 a 9 anos de idade para treinar seu Ki interno. E, se não o fizer, a energia impura se acumulará. Então, não importa o que você faça, será difícil reunir o Ki interno. O que significa que você nunca será capaz de reunir o Ki interno. Entendeu? Tente o seu melhor.
Mesmo se você fizer isso, você será apenas um sapo em um fundo do poço. Mas enquanto ele pensava isso, o nosso Protinha já tá olhando para ele. E ele fica todo assustado, enquanto o nosso Protinha, todo ameaçador, já fala: seus olhos certamente parecem gananciosos. Isso me faz querer cutucá-los. Guarda Go-chan, por favor, torne-se meu. E o guardinha, que não tem mais o que falar, só responde que sim. Então nosso Protinha, virando-se, já começa a pensar: então, matar o Guarda-Khan será impossível. O Guarda-Khan não confia em mim, então seria difícil trazê-lo para o meu lado. Então, enquanto o nosso Protinha pensava, o Guarda-Khan fala: de qualquer forma, será melhor sair rapidamente, porque o mestre mais jovem realmente não gosta do verdadeiro jovem mestre. E o nosso Protinha pergunta a ele: aconteceu alguma coisa? 2 anos atrás, o verdadeiro jovem mestre chamou a mãe do mestre mais jovem de vadia vulgar. E naquela época, ele foi completamente espancado. E o nosso Protinha só dá uma risada dizendo: ha ha ha, o mais novo é bastante bem-humorado. Ele ainda manteve ele e todos os 4 membros intactos, certo? Então o nosso prota fala para ele: de qualquer forma, vamos sair rapidamente. Podemos realmente ter problemas. O guardinha só fala que sim. Um momento depois, já nos mostra a mansão do mestre da mansão. E o xamã lá fazendo as suas maracutaias doidas. Ele pensa: achei que fossem sinais de vício, mas há uma energia mortal inegável. Energia mortal pela qual uma pessoa normal já teria sido consumida. Para aguentar isso, ele realmente é um artista marcial. Mas já faz muito tempo, a possibilidade de sobreviver gira em torno de 50%. Bem, eu só preciso fazer o que fui incumbido, então não me importo se ele viverá ou não. Então ele já pega um pincel e começa a fazer um monte de encantamentos aí que eu não vou ler, porque não vai agregar em nada. E terminando seu encantamento, ele lança um talismã em direção ao peito do mestre da mansão e fala: doença da mente. E continua a fazer uma maracutaia doida aí. Já dobra o dedo, começa a sair umas energias estranhas e ele pensa: droga, sua energia mortal é muito forte. Iluminação. Pura apareceu a proteção do Dharma, cerimônia budista verdadeiro. E enquanto ele entoava todos esses encantamentos, o mestre da mansão já começa a gritar. Então alguém abre a porta e o velho já fica assustado. Droga, alguém entrou? É a senhora? Não, se formos incomodados no meio disso. Mas enquanto ele pensava, a energia já explode e ele é lançado longe. E sem entender nada, ele já olha para o nosso prota e o guardinha, todo assustado, fala: hein, o que é tudo isso? Mestre da mansão? E o velho ainda lá, todo assustado: quem? E o nosso protinha fala: ah, esse é o mestre da mansão. Olá, pai. Dou-lhe minhas saudações. E o velho, gritando, fala: saia daqui. Não importa se você é o filho dele ou qualquer coisa. Saia daqui de imediato. Não foi informado do que a senhorita Seoki disse? E o guardinha responde a ele dizendo: quem é você para nos expulsar? E o velhinho continua dizendo: nossos esforços para controlar a doença misteriosa foram revertidos por conta da energia mortal. A energia mortal vai piorar o estado dele. E o guardinha, todo assustado, só fala: energia mortal? Você é alquimista? Só que o velho, sem dar bola, só manda ele sair. Por favor, saiam, se as coisas derem errado. Mas de repente, um som de engolir é ouvido, e todas as atenções se voltam para o mestre da mansão, que começa a levitar todo endemoniado. E o nosso prota só pensa:
A doença misteriosa dominou o mestre da mansão. Então o velho, todo desesperado, fala para eles, dizendo: vocês dois me ajudem, segurem ele para que não quebre as cordas. O guardinha, todo assustado, fala: segurar ele? Só que o velho diz: rápido! Então os dois já começam a segurar o mestre da mansão e o velho fala: este amuleto deve suprimir o espírito maligno, curar a doença e devorar todo o mal. Mas enquanto ele realizava o seu encantamento, o mestre da mansão já lança um ataque no guardinha, enquanto o velho diz: ele ficou mais forte agora. Esperem, vocês estarão em perigo se o espírito maligno chegar em vocês. E o guardinha, todo desesperado, só fala: o quê? Eu também vou pegar a doença misteriosa? Por que só foi dizer isso agora? Tá vindo! E ele já começa a gritar, todo desesperado, enquanto o nosso prota só levanta sua espada e corta a mão do mestre fora. Quando o velho ia perguntar o que ele acabou de fazer, o nosso prota já dá uma olhada e vai cortar o resto. E o guardinha, todo desesperado, olha para ele e fala: pare! Mas sem escutar, ele já decepa o braço inteiro do mestre da mansão fora. E o guardinha só pensando: esse maluco do caramba acabou de cortar o braço do mestre da mansão. A cena já muda para um tempo depois do ocorrido. Enquanto o velhinho selava os braços decepados do mestre da mansão, o guardinha só enfaixa ele, dizendo: precisamos parar o sangramento. E enquanto ele falava isso, o velhinho só pensa: que bagunça. Falhei no meu trabalho e o mestre da mansão perdeu seu braço. Preciso sair daqui antes que eu seja culpado. Vou apenas cuidar um pouco dele e sair. Mas interrompendo os pensamentos dele, o nosso prota já bota a espada no pescoço do velho. E ele pergunta: qual o significado disso? Então o protinha fala: esse é o motivo de o mestre da mansão não estar em boas condições. O velho responde: não consegue ver? Tá andando pelo corpo dele. Além disso, ainda não acabou. Ele pode acabar morrendo. Não temos tempo para ir. Ou você também quer que o mestre da mansão morra? Mas o nosso prota só pergunta para ele, dizendo: também. E o velho pensando diz: merda. Então o nosso prota pergunta para ele: quem quer o mestre da mansão morto? Foi a pessoa que te contratou? Mas o velho, todo assustado, só fala: tenho mal entendido. Oh, minha lâmina tá cada vez mais próxima da sua garganta agora. Acho que a honestidade é a sua única opção, caso queira viver. Então o velhinho, vendo que não tinha saída, só fala: a primeira senhorita disse que não seria necessário poupar a vida do mestre da mansão. Ela me disse para localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão, usando o espírito maligno. Enquanto o guardinha ficava todo surpreso, nosso prota fala para ele: manual secreto? O selo do mestre da mansão? E o guardinha pensa: merda, ela realmente fez isso. O primeiro filho teria se tornado o próximo mestre da mansão se não tivéssemos vindo aqui. E já fala pro nosso prota: jovem mestre, precisamos salvar o mestre da mansão. E já pensa: preciso prevenir que o primeiro filho se torne o próximo mestre da mansão. E já fala pro nosso prota: de outra forma, a primeira senhorita pode tentar te matar. Então o nosso protinha, pensando, diz: faz sentido. Eu interrompi os planos dela, afinal. Enquanto ele pensava, o velhinho exclama: jovem mestre, eu posso salvar o mestre da mansão. Vou fazer isso, não importa o que aconteça. Então, mas o nosso protinha, interrompendo ele, fala: não, faça isso. Perdão, encontre o local do manual secreto e do selo. Faça. Se tentarmos fazer isso mais uma vez, o mestre da mansão estará em sério perigo. Mas o nosso protinha, sem se importar com nada, só fala para ele fazer isso rápido.
enquanto o guardinha fica lá pensando. Ele ficou maluco, o que ele planeja? Um tempo depois, o velhinho já estava fazendo os preparativos. E o nosso prota pergunta a ele o que era aquilo que ele estava segurando. E o velho só responde: um receptáculo. Se o mestre da mansão entrar em contato com o espírito maligno mais uma vez, pode acabar morrendo. Então, vamos conectar isso a ele e enganar o espírito maligno para fazê-lo pensar que esse é o mestre da mansão. Então, vou começar. E já começa a entoar os encantamentos no braço decepado aonde estava a doença ou o espírito maligno. Então, uma mão já começa a se levantar e pegar aquele boneco. E o mestre da mansão já dá um grito. Enquanto o encantamento acontecia, o velho só pensa: a energia da morte está forte demais. Se forçar mais, o espírito maligno será liberado. Mas não tem como ele me ouvir. O que eu devo fazer? Mas já surge uma ideia e ele fala para o nosso prota: jovem mestre, vou restringir o espírito maligno, mas está tudo bem que ele esteja aqui, se referindo ao guardinha ao lado do nosso prota. Mas o guardinha sai voluntariamente pensando: acho que vai ser estranho que eu escute. E já fala: vou sair por um momento. Então vou começar. E já começa de novo a entoar vários encantamentos. E de repente uma voz pergunta: quem está me chamando? E o velho pensa que está feito e fala: deixe que os efeitos deste ritual se manifestem rapidamente. Fique atento às minhas perguntas. Que perguntas você diz? Mas o velho continua: deixe que os efeitos deste ritual se manifestem rapidamente. Diga-me onde estão o manual secreto e o selo do mestre da mansão. E a voz agonizando fala: subsolo do salão medicinal, além da porta de pedra. Mas aí já acontece algo estranho que eu não entendi, foi nada. E o velho fica assustado e fala pro nosso prota: jovem mestre, você deve cortar a corda. O espírito maligno está tentando tomar o corpo do mestre da mansão. Rápido! E o nosso prota vai e corta a corda. Mas várias mãos começam a agarrar os seus pés. Então o velho olha para o nosso prota com um olhar de psicopata, enquanto ele era engolido pelas mãos.